Mais uma aula aqui do nosso programa de educação continuada do Grupo MB, certo, pessoal? Todos bem-vindos. Sábadozinho de manhã para a gente aprimorar aqui e continuar crescendo junto. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente trouxe um assunto interessante aqui, né? Como ir da iniciação científica para o Research Fellow em Harvard, certo? Esse sou eu na foto. Esse sou eu em outra foto, né? Meu nome é Heitor. Eu sou hoje head do setor de anestesia aqui do MB, junto com o Eric. Isso aí é a minha trajetória para vocês me conhecerem um pouco melhor rapidamente, certo? De 2011 a 2017 eu fiz o meu diploma de médico, não estudei no Brasil, eu estudei na Argentina. Em 2018 eu revalidei meu diploma na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. De 2001 a 2024 eu participei do programa do programa de residência médica em anestesiologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. De 2022 a 2024, eu realizei a minha certificação no ICFMD aqui dos Estados Unidos. Em 2024, eu iniciei como Research Fellow e Research Coordinator aqui no Massachusetts General Hospital, que é o hospital principal da Harvard Medical School. Aí, nesse interim, de forma resumida, foram 20 publicações aceitas, 6 em Present Review, 6 capítulos de livro, 34 abstracts, congresso em 5 países. Pessoal, então, a ideia de hoje é a gente discutir um pouco sobre pesquisa científica e como são os passos dessa pesquisa científica, dessa carreira na pesquisa científica, quando a gente parte de um ponto zero, né? Quando a gente parte da faculdade ou de um processo de iniciação científica, e como é que isso escalona, como é que a gente desenvolve, como é que a gente pode ver e aproveitar oportunidades nesse âmbito. Então, são 3 perguntas básicas, né? Quando você se envolve em pesquisa científica, por que você vai fazer isso, como você vai fazer isso, né? Quando você vai fazer e com quem você vai estar fazendo a sua pesquisa científica, né? Como você, afinal de contas, você sai de um ponto zero, você começa a seguir adiante nessa trajetória que é relativamente longa, mas se você fizer as coisas certas, se envolver com as pessoas corretas, ela vai ser bem mais prazerosa e com certeza muito mais produtiva. Então, pessoal, por quê? E, Léo, você, por favor, me interrompa em cada slide. São pouquíssimos slides, são 13 a 15 slides. Se você quiser ir me interrompendo para a gente discutindo também, vai ser bem legal. Se o pessoal também quiser perguntar, mandar pergunta, sinta-se à vontade, não é problema nenhum. Bom, então, pessoal, por que a gente vai se envolver com isso, com pesquisa científica? E isso vai ter um link mais para frente com a trajetória, certo? A gente vai falar disso aqui, desses tópicos como um estudo de caso, né? No meu caso, não porque eu sou bonito ou porque eu sou especial, mas porque é o meu case e eu trabalho aqui com vocês. Então, tanto serve para vocês me conhecerem, como para vocês terem uma ideia de como eu penso que deve ser a trajetória na pesquisa científica. Então, por quê? Por que você se envolve? Por que você vai atrás disso? Não é? Primeiro de tudo, desenvolvimento de habilidade analítica e crítica. Quando você é um profissional na nossa área da saúde, não é? Que a gente tem no nosso meio um apelo cada vez mais crescente, não é, para coisas novas, para informações novas, para técnicas novas, para áreas novas, e você começa a receber muito do que é novo sem filtro, sem você saber analisar aquilo de forma crítica, não só a pesquisa translacional, né, não só o que se reflete em resultados clínicos, mas também analisar como é a estrutura dos trabalhos, como é a estrutura das pesquisas, se faz sentido aquela análise estatística, se faz sentido aquele tipo de estudo para aquele tipo de desfecho, se faz sentido extrapolar um conhecimento de uma publicação para aquilo que você quer. Então, tudo isso é um porquê de você se envolver com pesquisa. Você desenvolve habilidade analítica e envolve habilidade crítica, e eu garanto a vocês que isso já lhe coloca num patamar diferenciado quando em comparação com outros profissionais que saem da faculdade com zero de preparação para isso. Não é incomum nós encontrarmos médicos que, apesar da medicina ela ser essencialmente prática, ela também exige muito de quando a gente fala em medicina baseada em evidência, de interpretação de informações. Então, se você não tem contato com pesquisa científica, se você não tem contato com o desenvolvimento de ciência,
você provavelmente vai ler um trabalho e vai ser só mais um lendo, você não vai ter capacidade crítica de analisar se aquilo realmente presta, ou se presta parcialmente, ou se você tem que tomar cuidado com algum viés em específico. Segundo ponto, contribuição para avanço de conhecimento médico. Ora, se você está se envolvendo com ciência, com pesquisa científica, entende-se que você sente um prazer naquilo ali, que você quer participar daquilo de uma forma mais ativa, e lógico, quando você vai galgando novos espaços, novos cargos, você vai começando a se encontrar perto da ponta da lança, não é? Participando ali no que está sendo mais novo, no que está sendo mais visto. Isso também é excelente. Do ponto de vista profissional, é ótimo. E, obviamente, para muitos, o mais importante e muito essencial é oportunidades de networking e colaboração. E isso não só para a sua produção científica, mas também para lhe levar de um ponto A a um ponto B na questão de cargos, na questão de desenvolvimento de carreira, na questão de oportunidades. Então, pessoal, quando? Quando é que a gente vai, assim, colocar o pé na barriga e dizer, pô, talvez eu queira me envolver com pesquisa científica? Existe uma hora certa, existe uma forma correta, um momento específico, assim, que todos os astros eles vão se alinharem para cair no meu colo aquele lugar de primeiro autor no RCT multicêntrico? Então, bom, isso não vai acontecer, né? O que sim acontece é que o quando, ele tem que ser bem refletido. Você quer aproveitar dos benefícios de ter uma carreira em produção científica? Então, quando é assim que você puder. Hoje, na produção científica, a gente tem a internet, a gente tem grupos como o MB, que é excelente, e você tem cada vez mais oportunidades que você não tinha antes, que é de colaborar com estudos científicos. E quando a gente fala disso, quando a gente tem todas essas oportunidades em mão, eu garanto a vocês que a principal barreira, a barreira que é assim, impenetrável, que você bate de cara nela e que você não consegue transpassar, é a sua vontade de produzir. Depois disso, o resto é supérfluo. O resto você consegue ultrapassar a partir de que você tenha comprometimento e que você tenha vontade de seguir adiante, de prosseguir. Dificuldades tem várias, obstáculos tem milhares, mas a única barreira 100% que você não vai conseguir ultrapassar é a sua vontade. Se você não quiser, você não faz, né? Então, quando? Em qualquer momento. A partir de agora. A partir do ponto zero, o ponto zero vai ser agora. O único momento que você pode começar é quando você quiser. O que é que eu quero dizer com isso? Eu só tive contato com pesquisa científica depois da minha graduação. Por quê? Não, a faculdade, como vocês sabem, ela não incentiva isso, praticamente, de forma nenhuma. Poucos são os estudantes, percentis baixíssimos, que se envolvem de fato com a iniciação científica. Uma pena, mas isso é reflexo da nossa cultura como médico assistencialista e como isso é propagado nas nossas faculdades, de forma que poucos são os alunos que têm o privilégio de participar de uma iniciação científica, muitos menos desses com pagamento de bolsa. Então, durante a graduação, como forma de iniciação científica, como contato com coordenadores, durante a residência médica, que é outra janela de oportunidade imensa, se você souber aproveitar, e depois em outros programas de pós-graduação, como mestrado e doutorado. A gente sabe que no Brasil a medicina ela sendo exercida da forma que não é tão interessante do ponto de vista financeiro num primeiro momento, o médico ou recém-graduado ele se envolver com pesquisa, a menos que ele tenha um objetivo com aquilo, ou aquilo sirva para alavancar a carreira dele. Porque se a gente for fazer um mestrado ou um doutorado, no final das contas, se você for olhar só para o ponto de vista financeiro, o investimento de tempo que você faz, ele não tem uma linearidade com o retorno salarial que você vai ter. Afinal de contas, se você passar aquele tempo que você está produzindo um mestrado, que você está revisando, que você está fazendo chart review, que você, sei lá, está lidando com acadêmico de iniciação científica, se você traduzir, se você transplantar aquilo para horas de plantão, obviamente tem um deles que você vai ganhar mais dinheiro a curto prazo. E com quem? Aí que tá, pessoal. Aí que é o grande ponto pivotal, que é a grande passagem de um ponto A para um ponto B. A partir do momento que você se relaciona com pessoas que têm o mesmo objetivo, que eles têm o mesmo foco, que eles querem chegar desde o mesmo, que eles saíram do seu ponto A e querem chegar para o seu ponto B com você, isso se torna
extremamente mais fácil, mais viável, mais prazeroso e com certeza mais produtivo. Então, se vocês não estão vendo bem na foto, eu trouxe outro exemplo para ficar um pouco mais figurativo desse com quem. Pronto, agora dá para ver bem. Então, pessoal, o que é que eu quero dizer com isso? A partir daqui a gente vai ver um pouco mais do meu estudo de caso, para vocês verem, se de uma forma mais palpável, como você vai saindo desse ponto A até esse ponto B, de acordo com a minha trajetória e como eu fiz isso acompanhado. Como eu fiz isso de passo a passo, de 1.0, que eu não tinha a mínima noção de pesquisa científica, o que era iniciação científica, o que era, sei lá, um comitê de ética e pesquisa e etc., até chegar nessa ponta da lança, digamos assim. Certo? Então, vamos ver aqui. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz pesquisa científica? Eu vou até voltar aqui esse último slide. Bom, só, em todas essas etapas que a gente viu, eu acredito que a maior parte aqui seja ou acadêmico de medicina ou comecinho da profissão, né, recém-formado. Não sei se tem gente em residência médica no grupo, Léo? Tem pessoas que estão na residência. Tem pessoas que têm residência. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, falando em janelas de oportunidade, o N de janelas de oportunidade, ele é bem maior quando a gente fala de graduação e quando a gente fala de residência médica. Muito mais difícil é você aceder a essas oportunidades uma vez que você está 100% naquele mercado de trabalho assistencialista. Porque isso vai exigir de você uma mudança de inércia muito maior, né? Você vai ter que sair um pouco do assistencialismo e entrar no academicismo. Então, esse é um cenário também que as pessoas que estão na graduação e na residência médica, ou seja, na graduação de forma geral, que a residência médica é um programa de pós-graduação, elas têm mais oportunidade. E como que isso se dá? Isso muitas vezes não é de forma explícita, isso não, com certeza não cai no nosso colo, mas fato é que nesses programas que você está envolvido com o academicismo, você vai ter um acesso privilegiado, porque você vai estar nos mesmos locais, você vai estar vendo os mesmos pacientes, você vai estar em centros de referência, né? Porque centros que recebem acadêmicos geralmente são centros educativos, são centros de referência. Então, fim daqui, você vai estar ali no spotlight, você vai estar onde as coisas estão acontecendo do ponto de vista prático, do ponto de vista científico. O que é que isso quer dizer? Que você vai ter mais oportunidades de trabalhar, você vai ter mais oportunidades de colaborar, e aí novamente vai depender de você que está escutando esse áudio, participar disso, se aproveitar disso e ter algum tipo de retorno com isso também. Então, como? Agora sendo 100% prático, eu vou exemplificar como eu aproveitei essas oportunidades e como eu acredito que é o caminho correto para você se desenvolver e para aproveitar, certo? Vocês veem aí, eu comecei em 2022, esse primeiro aí eu acho ele muito legal para começar, porque isso aqui não tem como existir 1.0 antes disso. Isso aqui é um congresso, já Jornada de Anestesia do Estado do Rio Grande do Norte, ou seja, era ali na esquina da minha casa, tinha um congresso de anestesia do meu estado, e pô, como eu estava na residência médica, em anestesiologia era o final do meu primeiro ano de residência médica, eu preciso começar de alguma forma, então, dos congressos que existem, esse era o mais acessível para mim, e dos trabalhos que existem, esse era o mais acessível para qualquer pessoa. Vocês veem aí, relato de caso de um bloqueio direto da espinha numa hernioplastia diafragmática, um relato de caso. Então, assim, um trabalho que, pô, eu olhei assim e falei, pô, todo mundo sabe fazer um relato de caso. Eu acho que eu nunca fiz um relato de caso e eu acho que eu sei fazer um relato de caso. Então, eu tenho um congresso aí, vamos ver, faz sentido, não faz sentido? E você galga a sua primeira experiência. Você vai lá no Google, dá uma pesquisada, como é que se escreve um relato de caso, você se aproveita de algum residente que já tenha feito, você se aproveita de algum acadêmico que já tenha feito, ou de algum grupo de pesquisa que alguém possa lhe ajudar a fazer, como a gente aqui, por exemplo, e você produz um relato de caso. É o relato de caso mais interessante e mais científico do mundo? Pô,
para minha realidade, ele era relativamente, sim, era relativamente relevante. Era uma coisa que a gente não fazia no nosso âmbito, tinha relevância para o que o Congresso se propunha, né? É em par com o que o Congresso se propunha, e fez sentido. Fez sentido para mim, fez sentido para as pessoas que estavam envolvidas, e nessa experiência eu aprendi a produzir um relato de caso. Vamos passar para o próximo. Opa, já outro relato de caso. Um relato de caso um pouco mais complicado, anestesia opioide free, na neurocirurgia de paciente acordado, com coagulopatia, né, doença de von Willebrand e asma. Então, era um relato de caso agora um pouco mais robusto, que tinha um pouco mais de relevância, que ele podia pensar em ser publicado numa revista, que eu não deveria nem ter colocado essa revista primeiro, eu tinha outras revistas antes dessa, que eram ainda mais não, eram revistas mais simples, né, que à medida que você vai evoluindo em relação a isso, você vai ganhando tanto sua habilidade na escrita, você vai conhecendo como esses trabalhos têm relevância e você vai começando a ver as janelas de oportunidade que existem nas publicações desses tipos de trabalho. Ou seja, uma coisa é você conseguir publicar um trabalho simples, um relato de caso, num congresso regional. Esse trabalho ele não vai precisar do mesmo esmero, do mesmo refinamento do que um trabalho numa revista científica, numa revista que ela é peer review, numa revista que os revisores eles têm background na sua área, que eles têm noção de análise estatística e etc. Então, certo. Aí depois, já passando para um congresso internacional, onde saímos de um relato de caso para uma série de casos. Dessa vez foi na Argentina, foi em 2023. Também uma série de casos desenvolvidas no hospital que eu estava, com o programa de residência médica. E também contato com meta-análises e revisão sistemáticas e conseguinte participação em congressos científicos. Isso é para delimitar um lapso temporal, uma temporalidade. Vocês percebam que você não sai você não começa com uma série de casos, você não começa com uma revisão sistemática, você começa com o mais básico ou com o que você tiver oportunidade de aprender. Muitas vezes são relatos de caso, muitas vezes são congressos ali da sua região, e com isso você vai cada vez mais caminhando outros batentes, você vai aprendendo coisas mais refinadas e você vai se tocando do que tem e do que não tem tanta relevância. Quando você passa para o próximo ano, para a próxima etapa, que você vai consolidando, que você vai se ligando naquilo ali que você está fazendo. Opa, tem coisas que vale a pena eu investir mais numa série de casos. Tem séries de casos que elas têm mais poder do que um relato de caso. Tem casos que eles são mais interessantes, que eles têm mais relevância. Tem lugares que eu posso ir e levar essas coisas que eles talvez me coloquem numa posição melhor, que com isso eu talvez consiga um network melhor. Então vocês vão ver aí, já saí do meu país, saí da minha regional, saí do meu estado, fui para outro canto, fui para outro país, fui para um congresso que ele tinha bem mais relevância na minha área. Por exemplo, esse aí, o ESRA Annual Meeting, é um dos maiores meetings de anestesia regional, que é a minha área de expertise, e aqui já começa a aparecer aquilo que eu estava falando, com quem você faz esses trabalhos. Vocês vão ver aqui que o Eric ele já está comigo, que é o outro head de anestesia desde 2023. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de parceria, ele lhe dá não só ferramentas práticas, ele não lhe dá só expertise para fazer o que você precisa fazer, mas mais importante do que isso, ele lhe coloca em contato, ele lhe coloca em parceria com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que elas querem a mesma coisa que você, que elas têm a capacidade, tanto quanto você tem, de chegar de um ponto A ao ponto B da forma mais rápida possível e da forma mais eficiente. E aí, à medida que você vai subindo de nível, que você vai refinando, que você vai chegando ali pertinho da ponta da lança, você vai tendo novas oportunidades, você vai tendo novas contribuições em metodologias mais refinadas, você vai aprendendo mais ou menos como é que a coisa funciona, e à medida que você trabalha, você vai ganhando posições. Aí vocês vão ver que em 2024, opa, já aparece ali um ensaio clínico randomizado, já aparece uma meta-análise mais substancial, com N de estudos maior, já aparece um congresso mundial em Singapura, já aparece congressos que vão se repetindo, só que você vai levando trabalhos de mais peso, e com tudo isso você vai, opa, em cada experiência dessa, você traz para sua bagagem coisas que você antes não sabia fazer, coisas que agora você sabe fazer, coisas que as pessoas que trabalham com você têm noção que você sabe fazer e que você sabe fazer bem, porque você levou isso para algum lugar, que você apresentou isso, que você publicou isso. Então elas vão tendo noção não só de quem você é, mas das suas capacidades. E você vai virando ali
no vira e mexe, no frigir dos ovos, você vai começando a conhecer pessoas que estão envolvidas, pessoas que estão produzindo. Isso, mais uma vez, é o que vai trazer diferença para você e o que vai lhe instigar a ir para frente, lhe instigar a conduzir, a seguir produzindo. E você, na medida que você vai seguindo e se disparando, você vai começando a chegar na ponta da lança. O que é que isso quer dizer? Aqui já em 2024 você começa a ver produções, relatos de caso, porém em revistas de ponta, revistas que são o ápice. Gente, sei que eu estou falando de forma muito resumida, né? Foram 2 anos de muito trabalho para chegar aí, mas para vocês verem que existe uma temporalidade. Você não sai do dia zero para uma pesquisa padrão internacional, H-Index 1000. Você vai galgando um estágio um por um, até você chegar em revistas de ponta, que mesmo que sendo relatos de caso, mesmo que sendo séries de casos, mesmo que sendo cortes retrospectivos, à medida que você encosta nessas revistas, a sua reputação, a sua capacidade de network, a sua capacidade de produção, elas aumentam de forma logarítmica. As oportunidades de network, elas aparecem muito mais, elas vêm com muita mais facilidade, elas vêm com muita mais força, e você vai chegando até aí, que é o cargo que eu estou hoje, por exemplo, que é coordenador de RCT, coordenador de corte retrospectivo, no hospital, que é o hospital número 1 do mundo na minha área, que é anestesia, número 1 em pesquisa no planeta Terra. Então, existem alguns pontos chaves para que esse tipo de situação ela possa acontecer, né? É um plano de carreira, como qualquer outro, que existe horas e horas de tempo, de esforço, de dedicação, em que você vai passar por etapa. Então, etapas importantes para que aconteça essa mudança, para que aconteça essa progressão, de você sair de um projeto de iniciação científica, de você sair de um projeto que você está majoritariamente envolvido com acadêmicos, com coordenadores de centro, com residentes, para você sair para instituições de renome, instituições internacionais, instituições de alta capacidade de network. Você precisa observar, muitas vezes, coisas que geralmente a gente não aprende na faculdade, muita gente não ensina. E a menos que você tenha contato com grupos de excelência, como o nosso aqui, você perde essa oportunidade. Você perde de ganhar essa oportunidade. Então, pontos chaves, principalmente relação mentor e mentorando. Desde que eu comecei, desde o meu dia zero, eu tive mentores. Foram mentores que me deram oportunidades de network, foram mentores que me deram possibilidade de entrar em autoria das minhas maiores publicações, dos meus melhores trabalhos, e foram mentores que foram me guiando, olha, por aqui é melhor, por aqui não é tão bom, por aqui você vai ter oportunidades muito boas, mas você vai abrir mão de X, Y, Z, por aqui você vai ter oportunidades não tão boas, mas que com elas você vai ganhar, sei lá, 1, 2 e 3. Então, o papel do mentor nesse processo para quem quer produzir ciência, eu não diria que ele é essencial, ele é obrigatório. Porque à medida que você vai entrando em águas que você não conhecia antes, em cenários que você não conhecia, você precisa ter alguém ali com você, segurando sua mão e lhe dando as direções para que aquilo seja o mais produtivo possível. Além do mentor, tão importante quanto é a relação indivíduo e grupo de pesquisa. Ora, se você está produzindo ciência, e se você quer produzir de uma forma eficiente, onde você está ali metendo pau e gastando seu tempo de forma efetiva, gente, o grupo, ele é totalmente, não existe comparação da produção de um indivíduo para a produção de um grupo. Isso é inquestionável. É só você ver os números, isso é objetivo. Então, a relação indivíduo-grupo, quanto antes ela for trabalhada, quanto antes ela for aprimorada, quanto antes você ou as pessoas que estiverem com você vierem para um grupo de pesquisa, mais rápido a sua curva de progressão ela acontece. E no nosso âmbito acadêmico, outra relação que a gente tem que ter muita importância desde o começo é que o hard work, ele pays off, né? À medida que você trabalha bem, que você trabalha de forma correta, que você trabalha visando atingir os objetivos do grupo, aquilo se transforma em publicações. E publicações, elas são objetivas, produção científica ela é objetiva, as pessoas olham o seu currículo e elas veem exatamente quem você é ou quem você não é. E o relacionamento de tempo gasto com retorno. À medida que você está num grupo, que você está com um mentor, você garante que os seus esforços, eles vão ter um payoff, que você está indo na direção certa, que você não está gastando tempo com o que outra hora pessoas que não estão tendo essa oportunidade estariam fazendo.
Então, vamos parar para pensar. Eu gostaria agora de abrir a discussão com o Léo. Eu acho muito interessante a gente fazer essas relações. A parte positiva era até aqui. Eu acredito que deu para exemplificar bem, Léo. E eu queria saber o que é que vocês acham, perguntas em geral e agora a discussão. Não, ficou muito bom, ficou muito bom. Cara, queria te perguntar uma coisa. Como que você fez para entrar em contato com as pessoas que te proporcionaram a vaga no Research Fellow? E se puder explicar para a gente, tipo assim, o que é um Research Fellow, como que é o cenário, o que se espera de um Research Fellow? Com Sabe? certeza, Léo. E é muito interessante essa sua pergunta, porque é justamente através disso que a gente conversou, que esses tipos de oportunidade eles surgem não para mim, mas para qualquer pessoa. Se você for perguntar para pessoas que entraram em contato com o Research Fellow, a grande maioria dela vai dizer: olha, antes eu publicava, antes eu fazia pesquisa, antes eu fazia alguma coisa que trouxe relevância para elas, porque afinal de contas você não acorda de manhã e tem na sua porta, no seu doorstep ali, uma vaga em Harvard para você trabalhar ganhando dinheiro. Então, para você entrar em contato com essas pessoas, por exemplo, no meu caso em específico, o cara que hoje é meu PI, meu Principal Investigator, eu conheci ele em um congresso científico que eu vim para cá, eu não vim de bobeira, eu vim trazendo 6 trabalhos científicos, e o cara viu ali em mim uma pessoa interessante. Eu cheguei para ele, conversei, abordei, conversei, trazendo sempre a nossa bagagem de publicação científica, porque você não pode chegar de mãos vazias para uma pessoa que produz ciência e você achar que você vai ser diferente das outras 40 mil pessoas que estão ali naquele congresso, não é? Então, à medida do momento que você publica, que você tem produção, você começa a ganhar argumento, você começa a ganhar hot topics com aquele cara, começa a ganhar notoriedade. Isso é o principal. A partir do momento que você tem notoriedade, você começa a ter relevância, as pessoas começam a querer saber seu nome, começam a querer saber quem você é, porque afinal de contas você tem alguma coisa para mostrar. Então, novamente, tudo isso, para chegar em todas essas coisas, nós precisamos ter produção. Sem produção, você não tem pontuação objetiva para chegar e ter relevância. Você não é mais bonito que os outros, você não é mais especial do que os outros. Então você precisa ter habilidades, você precisa ter resultados. E, novamente, é nisso que o grupo, é nisso que a mentoria ela se destaca. Porque aqui é nada além de uma ferramenta para lhe impulsionar. Sempre que você utilize isso da forma correta. Né? Exato. Eu Impulsionar a sua concordo, carreira. concordo totalmente. E assim, o interessante, né, da mentoria do grupo em si, é que muitas vezes, quando a gente está ali na faculdade, a gente quer trabalhar, né? E aí Exato. a gente está com Nossa, energia, a gente quer fazer e não tem oportunidade. Aí agora demais. no grupo tem muita ideia acontecendo, tem muito projeto acontecendo simultaneamente. Então, para quem quer trabalhar, tem a faca e o queijo na mão. É só sentar a bunda na cadeira e ficar lá. Cara, isso aí Entendeu? você tocou numa coisa que, putz, Entendeu? pra mim é muito sensível, porque quando eu tava na residência médica, você sabe que residência médica é um programa de pós-graduação, né? Os residentes, eles têm uma bolsa, que uma bolsa ela é R$ 3.200, e eles trabalham 60 a 80 horas semanais para ganhar essa bolsa. Então, no final de semana, vamos dizer assim, que eles não estão tão motivados a continuar fazendo hora extra na residência para fazer publicação científica, né? Eles querem dar plantão para ver se eles conseguem pagar o aluguel no final do mês. Então, em que é que você acaba caindo? Você cai num programa de residência médica, que é um programa, um centro de referência, onde tá acontecendo ciência. Muitas vezes os coordenadores dos programas de residência médica, eles têm doutorado, eles têm mestrado, então eles têm noção do que é pesquisa científica, só que você cai ali numa mão de obra, na pessoa que tem que pegar o pesado, que ela não é tão motivada. Então, cara, quando você tá ali num programa de residência médica, que você pega um acadêmico de iniciação científica, ou outro residente, que ele já pensa diferente, que ele, pô, eu quero produção científica, eu quero fazer pesquisa. Cara, isso aí, você levanta as mãos pra cima e fala, obrigado, meu Deus, que apareceu mais um. E o grupo, cara, é como se fosse 100 pessoas que são todas assim. Então, cara, é uma oportunidade que você não vai ter em nenhum outro lugar. De você chamar pessoas, olha, vem participar desse trabalho comigo. O que é que você sabe fazer desse trabalho? Você sabe fazer discussão? Você sabe fazer, sei lá, checagem de qualidade? Você sabe fazer retrieval de dados para meta-análise? Você sabe fazer referenciamento? Você sabe fazer introdução? Você sabe fazer uma metodologia? Você vai pegando e você vai juntando pessoas de forma que você não tem que ficar ali ocioso, entendeu? Esperando aparecer sua oportunidade. Tá aqui. O grupo tá aqui, velho. Você manda mensagem nesse grupo, chamando o pessoal para fazer. Pessoal, alguém me ajuda com isso aqui? Em 5 a 10 minutos você já tem gente.
Então, o que lhe limita é você mesmo. Você não está ali mais na faculdade, você não está mais ali na residência médica, esperando a boa vontade de cair do céu, uma pessoa que lhe ajude, que tem interesse de participar de uma pesquisa científica. Você está num grupo que é só para isso, cara. Entendeu? É, isso é interessante. Isso, Isso é isso interessante. é impagável. Não tem dinheiro É, que pague isso aí, velho. e aí, imagina, por exemplo, nos últimos congressos, né? A gente mandando um monte de trabalho. Dá para fazer a mesma coisa, né? Que você fez com o teu PI, chegar lá, Tem que conversar, fazer. É a única forma. é a única A única forma, forma. né? A única forma. Tu vai chegar num trabalho desse metendo 10 abstractzão lá, você pode falar com todo mundo lá, cara. Você ganha a porta aberta com todo mundo lá. E É, para quem exato. quer seguir carreira em pesquisa científica, essa é a única forma, porque a gente vem, principalmente quem vai para o exterior, você chegar lá no dia zero, sem nada, você não vai ser nada diferente dos outros 70 mil indianos que estão lá, dos outros 130 mil paquistaneses que estão lá, entendeu? Você precisa ter notoriedade, você precisa ter argumentos que você é bom, que você é diferente, que você quer fazer aquilo acontecer. E a melhor forma disso é com métricas objetivas. É participando de É, grupos, é tendo mentores que vão. Olha, fala com esse cara, não fala com esse não. Vai por ali, não vai por aqui não, que exato, aqui não exato. vai lhe dar resultado. Indicação, né? Indicação, olha, Exato, cara. essa instituição aceita a AMD, essa instituição gosta de, já teve um brasileiro nessa instituição, né? Exato. Esse caminho é interessante, essa área aqui é legal, esse estado é bom, né? Essas coisas assim, Total, né? total. Nomes, Total. contatos, né? Telefone, tudo isso importa, né? Com certeza, porque você tá saindo de um estado que as pessoas elas não têm tanto contato com isso, elas não têm tanta noção disso. Então você tá cercado de pessoas, de mentores, de outras pessoas como você, cara, isso é game changer total. Total, total, assim, sem sombra de dúvida. O teu tempo, tu não vai gastar com bobeira, velho. Tu não vai estar investindo, batendo cabeça naquele projeto ali, que tanto você pode não saber tanto, mas teus mentores, eles sabem que aquilo não vai lhe levar para lugar É, nenhum, exato, né? Exatamente. entendeu? Aqueles exemplos, né? Participar de uma liga que não pontua nada na residência, né? Ficar naquele projeto de extensão que às vezes você gasta o final de semana inteiro naquele projeto e às vezes deixa de publicar um artigo que fica registrado para a eternidade, né? O Que tu DOI gasta, ali. tu gasta meses num coorte de pesquisa de prontuário, e quando você vai ver o cara que é o sênior ou o primeiro autor, não querem fazer aquilo acontecer. Então, teu tempo tu tá gastando numa coisa que não vai lhe dar em nada, não É, vai lhe resultar em nada, exato. entendeu? E quanto que vale o teu tempo em dinheiro? Não tem preço. Não tem Tem preço, é. preço. Isso é uma coisa até que eu falo com todo mundo que é próximo de mim, eu falo. O cara tá no terceiro ano, tá no segundo ano, tá no quarto, quinto, sexto ano da faculdade, não interessa, né? O tempo é a matéria mais preciosa que você tem na vida, né? O tempo não volta. Então, tu pensa que até a graduação é uma mochila que você vai levando nas costas. Quando você se forma, aquela mochila fecha. Aí você começa a levar uma outra mochila, né? E a Exato. residência é igual. Tudo que você produz na residência, você está ali produzindo. Saiu da residência, acabou, né? E depois você começa a trabalhar, e daí fica cada vez mais pesado, você leva mais coisa. Exato. Aí Exato. vem filho, vem família, e Exato. Total. vem conta para pagar. E a vida é assim, ó, é um piscar de olho. Quando você vê, você tá com 30 anos. Então, tipo, tudo que você está fazendo agora na graduação é uma coisa que você vai acumulando. Então, pô, publiquei um aqui, publiquei com lá, aprendi essa metodologia aqui, tive contato com esse cara aqui, aprendi a falar inglês, sei lá, entendeu? Fiz step, entendeu? Você vai colocando na mochila ali, ó, entendeu? Pô, sou médico no Brasil, fiz residência no Brasil, fiz pós-graduação, tudo você vai acumulando. Aí você tem que usar a tua cabeça para pensar o que faz sentido para você, sacou? Porque para Exato. algumas pessoas não faz sentido fazer research fellow, mas para outras faz, entendeu? Você tem que pesar, você tem que colocar na balança, né? Porque também tudo a vida é tudo uma balança. Então, do mesmo jeito que você fica ali, pô, mas vou ficar o final de semana inteiro fazendo pesquisa aqui na minha casa, sentando a bunda na cadeira. Pois teus amigos vão estar saindo, vão estar curtindo, mas você vai estar aqui publicando, entendeu? E aí você vai Alguma hora você vai estar ganhando alguma coisa que eles não vão estar. Alguma hora, entendeu? O A negócio tapioca vira. Exatamente. Eu lembro ano passado, quando estava começando assim e tal, e aí eu pensava, cara, olha quanto trabalho eu já fiz, mas nenhum foi publicado ainda. Aí começou a publicar, foi um atrás do outro, assim, ó, pá, 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 pá. Começou um atrás do outro, assim, entendeu? Semana, entendeu? É assim mesmo, sabe? Você vai produzindo e você pensa, pô, não tá acontecendo nada. Aí quando você vê, o jogo vira assim, você já tá em outro game, entendeu? E todo mundo, caralho, como é que você fez tudo Como isso do dia pra assim, noite? né? Do dia pra Do dia, noite você do dia fez. pra noite. Entendeu? Exatamente isso. Então, assim, Demais, velho.
acho que a principal mensagem, acho que fica, né, é que hard work pays off, né? Com certeza, com certeza. Se você quer, a principal limitador para quem está no MB é querer, né? Que nem você Com falou. certeza, cara. Com É certeza. querer. Porque a gente oferece as mesmas oportunidades para todo mundo, a gente tem a cuidado de ir atrás, de puxar pela mão, mas no final do dia, cara, quem vai decidir se quer sentar a bunda ali é você. Eu Então, também acho. Então, exatamente. Quando eu tava começando a fazer, eu lembro que, tipo, às vezes eu tava fazendo pesquisa e o cara que era o primeiro autor falava, ele nem falava nada, assim, eu já tinha feito já. nossa, aí, Ele aí. fala assim, faz resultados. Eu já ia lá, fazia resultado, fazia introdução, já deixava os métodos Aham. organizados, entendeu? Já deixava o Pelo paper, amor de Deus, termina isso. entendeu? Já deixava encaminhado já, porque eu queria publicar, se duvidar, às vezes mais que o próprio primeiro autor, porque Ah, eu com queria certeza, publicar, entendeu? com Eu tava, certeza. acho que com você é assim também, né? Você, Com tipo, certeza, quando porque. você começa, você quer mais publicar que o cara que, né? O ideal é que você queira mais publicar que o cara que é o primeiro autor, né? Porque, tipo, Exato. entendeu? Ó, quando eu entrei no meu serviço de residência médica, ô, Léo, tinham lá o meu coordenador, ele era muito científico, um cara que foi um mentor meu pessoal por muito tempo, ainda é até hoje, que me deu muita ideia. E no serviço de residência tinha uns 7 a 6 projetos paralelos, que eram todas iniciativas dele, e contava com a mão dos outros residentes para acontecer. Então, o que é que acontecia com esses projetos paralelos? Você deve imaginar o que é que acontecia. Eles simplesmente não andavam. É, Então eu falei, opa, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou pôr a mão em todos esses projetos. E nem que eu saia em segunda e terceira ator, eu não tô nem aí. Eu quero que isso aconteça e eu quero fazer exatamente. acontecer e tchau. Deu pronto. 2 anos depois estava lá. Exato, exatamente. Você tem que ver as oportunidades que estão na tua frente, cara, e agarrar aquilo ali. É, Agarrar. exatamente, exatamente. Eu penso exatamente igual você, sabe? E às vezes, assim, é uma coisa que tem coragem, sabe? Porque você tá indo contra a maré, né? Ah, é. Total, total. Entendeu? Você tem que ter Cara, você coragem. vai se envolver com isso não vai lhe dar dinheiro, você vai se Isso envolver não, com isso não é isso. dinheiro, isso no Brasil não conta, porque no currículo da residência no Brasil não sei o quê, bibibi, bibibi. Aí quando você vê, putz, tô no Research Fellow lá em Harvard, sacou? Do nada, assim, ó. Opa, mas como assim? O cara conseguiu, É, entendeu? Como como é que você assim? fez? Com quem? O que que você falou? Porra. Entendeu? Então, assim, Cara, isso é uma coisa que tem que ser bem realista, né? Entendeu? Tipo, tem que ter coragem para dizer não. Uma coisa importante é isso, sabe? Ter coragem para dizer não. Porque todo mundo tem 24 horas. O que você faz com essas 24 horas se chama ordem, é prioridade. Então, mas eu não, total, eu total. preciso, eu preciso fazer tal coisa para a faculdade. Será que você precisa mesmo? Entendeu? Porque eu preciso estudar para tal prova para. Mas será que você precisa mesmo? Então Nossa, tem que ter cara, uma eu falo isso Entendeu? demais, velho. Tem Falo que isso ter uma demais. lista de prioridades bem clara na tua vida para você conseguir escolher aquilo que você quer, entende? Porque para algumas pessoas às vezes faz sentido ter uma nota maior, porque ele quer passar numa monitoria dessa matéria, porque ele gosta, porque aquilo é uma coisa que é pessoal dele. Se é pessoal teu, vai fundo. É uma coisa que é tua, é teu pessoal. Agora, o que é mais objetivo? Mas eu quero passar na residência dos Estados Unidos. Tá, mas será que conta então essa mentoria aí? Será que conta essa monitoria tua da anatomia e tal? Será que isso realmente conta para alguma coisa? Entende? Cara, Colocar na balança e começar a pensar sobre isso é uma coisa interessante, entendeu? cara, Começar a pensar na balança em começar a adaptar as suas metas às suas ações, porque senão você vai ter uma discordância entre aquilo que você quer e aquilo que você pratica. E aí você vai acabar sendo frustrado, entendeu? E aí tudo isso está relacionado com a pesquisa, porque a pesquisa é uma atividade extracurricular que tem um impacto muito grande, pesquisa é a atividade. É o que entendeu? você pode fazer. Isso. Entendeu? Cara, Léo, É exatamente isso, entendeu? Eu vou lhe falar. Cara, incrível você ter tocado nesse ponto. É impressionante como a gente pensa igual a gente aqui do grupo. Todo mundo fala a mesma língua. Todo mundo fala a mesma Exatamente, língua. exatamente. Eu Ó, também. Quando eu estava falando, eu estava pensando a mesma coisa. O grupo é quando uma você, maneira, é um game changer muito grande, cara. cara, quando você tá, como você falou, quando você tá na graduação, você tá com a tua mochilinha ali aberta e você fecha quando você termina aquilo ali. Quando você tá na É, residência, é a mesma coisa. Se você está na tua graduação e você está com a tua mochila aberta e você tem a oportunidade de pesquisa e você não aproveita, faça isso sabendo que no momento que você for tentar fazer essa mesma coisa na residência, filhote, você vai estar com 60 a 80 horas semanais para ter de carga horária, você vai estar com uma bolsa de R$ 3.000, você vai ter uma mulher, você vai ter uma esposa, você vai ter uma namorada, você vai ter um filho, você vai ter um carro para pagar.
Então, a história já muda consideravelmente o nível de dificuldade para você ter aqueles resultados. Exatamente. E, cara, outra coisa que você falou, cara, prioridade, bicho. Bicho, se eu tivesse que ter um livro de mindset campeão, essa era a única coisa que ia ter escrito, ia ser só uma página, ia ter escrito assim, prioridade. Quando eu tava tirando meu CFMG, quando eu comecei a pensar em vir para fora, que eu sabia que deal breaker para mim ia ser o step, cara, você não tem noção. Acabou. Minha prioridade top one na minha vida é step. É step. É step. Tinha aniversário da minha mãe, tinha Natal, tinha doença, tinha programa de residente, o que fosse. Que fosse. Isso aqui vai acontecer para mim. Eu vou fazer todas essas coisas quando eu passar no meu step. Isso não era assim num período de tempo, não era diário. Tá, o meu dia, o que é que eu tenho que fazer hoje no meu dia? Beleza, eu tenho que estar vivo, eu tenho que ter saúde, eu tenho que ir para mim, eu tenho que cumprir minha carga horária de residência, eu tenho que estar com a minha esposa. Minha esposa, vamos dizer assim, que ficou um pouco mais na frente do que essas coisas. Mas antes de todas essas coisas, tá aqui a minha prioridade, que era o step. Você não tá entendendo. Não, você tem que estar aqui na residência, tem que fazer sua residência, você tem que estar aqui de 7 às 7, beleza. Então, você tem que estar lá de 7 às 7, senão eu perco o emprego, de 5 e meia eu vou começar a estudar para o meu step para dar tempo. Não, mas você tem que dormir, você não pode acordar tão cedo. Não, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. E o resto eu dou um jeito, o resto eu acomodo, o resto eu encontro um jeito de funcionar. Exatamente. Mas a minha prioridade, velho, eu garanto a você que eu vou cumprir ela. Não existe outro caminho para o sucesso. Não existe. É só isso. Exatamente. Eu penso exatamente igual, assim, sabe? E isso por um tempo, né? Isso até eu vi ontem o Jordan Peterson, ele é bem famoso, né? Todo mundo conhece Jordan Peterson, mas ele falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: quando a gente tem 20 anos, a gente tem que colocar, né, desafio pra gente, porque a gente não sabe o nosso limite ainda. Então a gente fala assim, mas isso é muito difícil. Exato. Entendeu? Mas como é que você sabe que você não consegue fazer isso se você não tentou? Então coloca a meta lá em cima, entendeu? Chega no teu limite. Qual que é o teu limite? Você tem que descobrir com 20 anos, entendeu? Agora é a hora que a gente tem mais neurônio para queimar. Depois dos 30, as vias neurais estão tudo já, tá tudo estabelecida já, entendeu? Pega um velho de 50 anos, de 60 anos. Velho também é meio forte, né? Mas pegar uma pessoa que tem mais idade, um adulto, ele não consegue mudar tão rápido o mindset, a maneira de agir, quanto a gente que tem 20 anos, 30 anos até, né, 20, até uns 30 anos. Então, assim... Pega o Rafael aí. Não, entendeu? Tipo, assim, quando o cara vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil as coisas. Só que quanto antes você começar a ter hábitos de excelência, entendeu? Mais fácil vai ser para você conseguir, né, chegar onde você quer chegar, sabe? Começar a desenvolver hábitos de excelência, né? E também outra capacidade muito interessante na vida, né, que nesse sentido é o seguinte: você conseguir saber exatamente aonde você está no período de tempo da sua vida e também na localidade que você está. Então, por exemplo, agora eu estou em tal ano da faculdade, estou em tal período. Eu vou focar só em pesquisa. Agora a minha prioridade é pesquisa. Aí, não, beleza. Agora eu consegui publicar legal, aprendi bem. Beleza, eu vou fazer agora um step up. Agora, beleza, vou sair da pesquisa por um tempo, vou dar um pause na pesquisa por um período, e agora eu vou focar no step. Agora é só step. Total. Aí faz o step ali, tranquilo, beleza, fiz o step. Agora eu vou voltar a fazer algumas pesquisas, entendeu? Ter essa noção, assim, de prioridade, Total, entendeu? Porque senão você dá porque senão desanda. Tu não vai. Cara, outra coisa, nisso aí do mindset que você falou, bicho, se eu pudesse falar uma coisa para o pessoal que tá escutando, cara, que tá passando tá tendo que, né, dar aquela grindada, dar o grind. O grind, bicho, olha, você se acostuma às situações difíceis, sabe? É difícil no começo, cara, persiste. Você persiste ali, ó, cabeça na parede. Daqui a um mês, você fala, opa, rapaz, não é que eu conseguia fazer isso? Não é que eu consigo fazer mais? Até o momento que você chega ali, que você tá com a cara na parede, você fala, pronto, aqui eu sei que é o meu limite e que não tem como mais. Mas, pô, até aqui eu cheguei. E eu garanto pra você que você produz 500 mil vezes mais do que a média. Milhões de vezes mais do que a média. A partir do momento que você queira. Se você quiser.
Exatamente, exatamente. Então, assim, é justamente a vontade. Quando você tem vontade, eu vou falar pra vocês, cara, imagina, tem pessoas que não têm vontade, tem pessoa que, quando eu escutava, tipo, se eu tivesse um ano atrás falando com um cara que tá fazendo research fellow em Harvard, cara, eu ia estar subindo pelas paredes, assim, falar assim, caralho, bicho, como assim? Ele vai estar subindo pela parede, pulando, assim, de alegria, falar assim, meu Deus, cara, como assim? Entendeu? Tipo, você conseguiu, fala pra Como é mim, que foi? Caiu do como é que céu? foi? Como é que faz? Entendeu? Tipo, como é que Quem tem que te como mandou um e-mail? entendeu? Como é que foi? Você usou um. Como é que você chegou no congresso? Tava sorrindo? Que GPT foi esse que você comprou, pô? Como é que foi esse chat GPT aí, entendeu? Pô, qual que foi teu perfume que você usou no dia, cara? Você tava cheirosão, tava com roupa bonita, como é que foi, entendeu? Pra você conseguir isso, sacou? Como é que você tava no congresso? Pra perguntar, tipo, como é que foi a tua abordagem? Como é que foi? Qual que é o tipo de estudo que você gosta? Cara, eu ia ficar assim, ansioso pra caramba, porque eu não imaginava que isso era possível. Então percebam que é a vontade. O É. único diferencial é a vontade, entendeu? Quando você escuta assim, tipo, cara, tipo, ter essa posição vai dar certo, você fica feliz e fica feliz com o Pô, desafio, você tá maluco? Você tá maluco? entendeu? É. Quanto mais feliz você fica com o desafio, maior a chance de dar certo, entendeu? Você fica tipo assim, cara, beleza, vamos lá, vai dar bom, entendeu? Vamos lá, entendeu? Véi, Senão, cara, é sobre isso, entendeu? Cara, imagina, entendeu? sabe como que é o nome disso, cara? O nome disso é legado. Então, a É, palavra que pô. significa é legado, cara. Isso se traduz em legado, entendeu? Você constrói a tua vida e você faz legado. Entende? Todos os nomes bons da vida têm legado, entendeu? Daqui a pouco vai estar lá, Heitor, entendeu? Ele fez o legado dele. Então, tudo na vida que você faz é legado. Então, a pesquisa é uma maneira de ter legado na medicina. E eu arrisco a dizer que é uma das melhores. Pô, e aqui você tá com todo mundo que pensa igual, velho. Cara, É, o que eu dava pra ter tido isso na minha residência, velho, na minha residência eu passei fácil por 200 acadêmicos, ou mais. Dois desses caras eram ponta firme assim, de você mandar pra ele a tarefa de manhã e foda-se, o cara ia entregar aquilo ali, você sabia, você levantava os braços e falei, isso aqui eu não preciso se preocupar. Resultado, os caras estão até hoje comigo, os caras têm mais de 6 publicações comigo, entendeu? Não tem fórmula mágica, cara. Não tem outra coisa. É fazer, porra. exato, Faz. exato, exatamente. Então, assim, cara, muito boa a reunião. Eu penso igualzinho a você nesse sentido. Eu acho que quando eu comecei a fazer pesquisa, eu nem imaginava que era possível publicar um artigo. E agora a gente está aí falando sobre coisas que, né, a gente nem imaginava que era possível. E isso porque a gente tinha vontade, né? Então a vontade ela Com fala certeza. muito mais alto que qualquer coisa, porque o preço que você está disposto a pagar é alto também, né? Então, assim, cara, muito boa reunião. Prazer estar com vocês aí. Espero que essa reunião seja um motivo para motivar a cultura, né? Motivar o incentivo em vocês, Total. e para que a gente continue produzindo de um nível alto aí e pegar todas as oportunidades e desenvolver elas da melhor maneira possível, tá? É isso aí, galera. Valeu. Falou, galera. Bom dia. Valeu.